Olá, seja bem-vindo no programa Caminho da Luz. É uma grande alegria recebê-lo mais uma vez aqui entre nós. Lembrando que nós somos do Centro Espírita Caminho da Luz, ficamos em São Paulo, no bairro da Água Rasa, Avenida Sapopemba 648. Se você quiser conhecer melhor todas as nossas atividades, sejam elas filantrópicas ou espirituais, acesse o nosso site, que é o www.centroacaminhodaluz.com.br. Hoje nós estaremos aqui batendo um papo interessante sobre o livro Céu e Inferno, né? Se todos lembram, primeiro livro, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e depois, na ordem, o livro Céu e Inferno, que muita gente, às vezes, deixa ao longo do caminho para estudar. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ele e vamos falar justamente com as minhas companheiras de trabalho, Leide Suraya. No céu, né? Na sua companhia, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Na sua companhia, a gente fica muito feliz de se reencontrar aqui novamente, a Marlene, o Carlinhos e eu. Fica aí que vai ser muito bom o bate-papo de hoje. A nossa fulgurante Marlene, né? Está demais hoje, queridos, né? Vocês estão vendo que a alegria impera aqui no nosso programa, graças a Deus, porque nós vivemos no céu, né? O inferno nós já passamos por ele, mas agora estamos no céu. É muito bom estar com vocês novamente para mais um programa Caminho da Luz. E vamos começar então, Marlene, falando sobre o capítulo 1, parte 1 do capítulo 7º, que é justamente sobre as penas futuras. E Kardec, então, nos diz o seguinte: o bem e o mal que praticamos são resultados das boas e das más qualidades que possuímos. Não fazer o bem que se pode fazer é uma prova de imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, se é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não só por todo o mal que tenha feito, mas também por todo o bem que podia fazer e que não fez durante a sua vida terrena. Olha que alerta. Que maravilha, né? É muito comum nós ouvirmos a pessoa dizer: eu não faço mal para ninguém, como se isso já fosse o bastante para que ela se considerasse cumpridora dos seus deveres. E nós estamos vendo nessa questão que Kardec nos coloca que não fazer o mal é óbvio. É para isso que nós estamos evoluindo, para não fazer o mal mesmo. Mas deixar de fazer o bem, aí sim, reside numa falta muito grande, porque nós precisamos fazer o bem. Fazer o bem é uma terapia, é uma tarefa, é uma ferramenta, e nós podemos fazer o bem a toda hora, em todos os momentos. Às vezes a pessoa pensa que fazer o bem é fazer grandes coisas, é fazer coisas como os profetas fazem, os grandes missionários fazem. Não. O bem nós vamos fazer de acordo com a nossa condição, com a nossa capacidade. Em várias atitudes, nós temos a oportunidade de agir de diversas formas. Geralmente e infelizmente, nós escolhemos a forma mais conveniente para nós, sem nos preocuparmos se é bom para o outro. Portanto, meus amigos, fazer o bem é a nossa obrigação primordial. Em todos os momentos nós temos oportunidade de fazer. Não podemos deixar passar. Pois é, Suraya, nós estamos justamente vivendo uma sociedade em que há um egoísmo muito grande. Nós mal conhecemos o vizinho ao lado, aquele que está à frente do nosso apartamento. Ou seja, cada um parece que busca viver a sua vida apenas. E justamente esse pedido de Kardec na compreensão desse céu que não é o céu cristão e nem o inferno cristão, que ele desmistifica tudo isso, gostaria que você falasse um pouquinho mais de não fazer o bem, né? Ou de se eximir em alguns momentos que na sociedade nós temos aí alguém sendo agredido, ou alguém sendo injustiçado, e nós dizemos, não é comigo, né? Como é que fica isso? Quer dizer, isso para a pena futura conta, né? É interessante que o livro trata-se dessa
entrevista, não é? Que essa evocação de espíritos e que são interrogados quando estão na espiritualidade do que encontraram, né? Como que é a vida no mundo espiritual. E é interessante porque lá, como a gente já tem falado em alguns programas anteriores, a nossa consciência, ela é que vai apitar e dizer, puxa vida, devia ter feito melhor, ou deveria ter tomado alguma atitude em relação a isso. Como o Carlinhos bem colocou, a gente vive realmente num mundo de ansiedades, de urgências, e que às vezes a gente meio que perda de tempo, né, Carlinhos? A gente falar com o vizinho ou conversar, trocar uma ideia, que às vezes a pessoa está até carente, precisa do uma palavra, e às vezes a gente não faz porque a gente está com pressa, a gente não pode perder muito tempo. Mas na espiritualidade, quando a gente tem o tempo, que não é mais esse tempo cronológico, aí a nossa ficha cai e a gente percebe que não fazer aquilo que poderíamos ter feito é uma perda de tempo terrível, né? A gente vai ter que recomeçar sempre, Deus nos dá a oportunidade de recomeçar, às vezes é um recomeço um pouco mais doloroso, porém, nós sempre, o caminho do bem é o caminho, não tem outro, né? O mal, ele é temporário, se nós ainda enveredamos pelo mal, é temporário. Então, se você tem a oportunidade de estender a mão para um familiar, para um amigo de trabalho, que às vezes ele pode até ser um pouco chato, não é, Carlinhos? Que fica ali falando, reclamando e tal, sempre a mesma conversa. Mas se você puder dispor de um minutinho, falar, levar uma palavra de consolo, é um bem que você está espargindo. E eu vejo isso muito claramente, Carlinhos, quando você, por exemplo, no trânsito, se você deixa alguém passar, você dá a passagem a alguém, aquilo gera certamente naquela criatura que recebeu este bem, não é? Este gesto de gentileza, de educação, ele vai poder fazer isso lá na frente. Ou ele vai ser estimulado a fazer isso também. E aí a gente gera uma sociedade, uma fraternidade, que é o objetivo da encarnação. Eu vou colocar isso de uma maneira até bem prática, né? Quantas vezes você vai em um lugar que tem um porteiro, que tem um ascensorista, e você não diz nem bom dia, nem boa tarde, quer dizer, você perde a oportunidade está ali de você ter gentileza para com as pessoas. Ou seja, na hora que você é gentil, todo mundo gosta de ser agradado. E quando nós somos agradados, a gente reverte isso automaticamente. O que nós estamos fazendo? Nós estamos plantando para que as nossas relações se tornem ou o céu ou o inferno, né? Então ninguém gosta de ser destratado. Vamos lembrar que o lavar das mãos de Pôncio Pilatos, né? O que Pôncio Pilatos fez? Eu lavo minhas mãos. Ele sabia que Jesus era inocente, que ele não era nenhum revolucionário, mas ele optou por lavar as mãos. E essa parte é bem lavar as mãos. Vamos tomar cuidado quando nós lavamos as mãos com algumas atitudes da nossa vida. Quando alguém lhe sugere que participe de uma campanha, né, em prol de algum lugar, que você pode, às vezes, você não tem recurso, mas você pode dar o seu tempo. Quer recurso maior do que o nosso tempo? Então tá aí, né? Vamos nos perceber que aquilo que você não fizer vai ser contado também, né? E As palavrinhas mágicas, né? Por favor, muito obrigado, né? Nisso. Aquelas palavras que abrem portas, por favor, por gentileza, né, Marlene? O que você acha? Cria uma sintonia tão gostosa, né? Quando o Carlinhos falou do bom dia, boa tarde, também me ocorreu o obrigado, ou palavrinha esquecida, por favor, né? O por favor, com licença, obrigado. São coisas que estão faltando hoje em dia. No desespero que as pessoas estão, corre, 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 sem saber para onde vai, nós esquecemos dessas pequenas palavras que abrem um momento tão gostoso de aproximação, não é? Mas nós estamos em momento de aprender.
Nós estamos em aprendizado, nunca é tarde, vamos continuar. E não vamos perder as oportunidades, porque isso vai ser contado aí nessas penas e gozos da vida futura que nos traz no livro do Céu e Inferno. E Marlene, ainda nos diz o seguinte, esse capítulo, o espírito sofre segundo o que fez sofrer, de maneira que sua atenção, estando incessantemente voltado para as consequências desse mal, ele compreende melhor os inconvenientes do seu procedimento e é levado a se corrigir, né? Ou seja, levar o outro a sofrer também tem os seus encargos, né? Com certeza. A justiça de Deus é tão maravilhosa que todos aqueles males que nos alcançam nessa encarnação, evidentemente, são consequências de atos praticados por nós. Não tem transferência na responsabilidade que nos compete. E é claro que quando nós começamos nesse conhecimento, nesse aprendizado sobre a lei de causa e efeito, nós vamos enfrentar as situações adversas de maneira diferenciada. Porque às vezes as pessoas ficam tão revoltadas porque elas estão com uma situação complicada que elas acabam deixando de fazer o bem porque se acham prejudicadas por Deus, né? Eu acho que nós vamos poder continuar daqui a pouquinho, né, sobre esse assunto. Sem dúvida nenhuma. Aguarde aí que nós voltamos já já para falar um pouquinho dessa obra que é um pouco esquecida, que é o Céu e o Inferno, um dos pilares do Pentateuco kardeciano.